A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Mais uma vez eu estou aqui, em nome de Jesus Cristo, para levar uma palavra de Deus para aqueles que vai ouvir esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, que nós não podemos duvidar da palavra do Senhor e nem duvidar do grande poder do nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo o fim, meus queridos irmãos. Nós estamos vivendo o tempo do fim, meus queridos irmãos, que tantas coisas estão acontecendo, meus queridos irmãos. Se a gente for parar para pensar o que está acontecendo, nós ficaremos até de cabeça ruim. Nós ficamos malucos, se nós for parar para pensar. Mas aquele que tem Deus, aquele que tem o Espírito Santo, Deus o consola, Deus o conforta, meus queridos irmãos, porque Deus protege aquele que o ama. Aquele que ama a Deus, Deus protege, porque Deus ama a todos, mas nem todos amam a Deus. Porque o povo pega caminhos errados, mas não que Deus não ama eles, Deus ama a todos. Eles não amam a Deus, eles não procuram Deus para nada, eles não querem saber da salvação, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O povo procura o caminho largo, o caminho que tudo pode. Meus queridos irmãos, talvez para subir de vida, eles fazem coisa que desagrada muito o coração de Deus. Talvez eles entregam até os próprios filhos deles para obter o dinheiro, meus queridos e amados irmãos. E isso, Deus fica muito triste com tudo isso, porque Deus que tem poder. O inimigo, ele pode ter força, mas poder quem tem é só Deus. Se Deus não resolver por nós, por quem que você vai esperar para resolver? Não adianta você esperar por ninguém, porque o ser humano não resolve nada para ninguém. Eles resolvem, nem para eles resolvem, minhas queridas irmãs. Mas eles acham que resolve. Eles acham que eles podem. Mas a vida não é assim, meus queridos irmãos. Nós estamos nesse mundo, nós estamos numa escola para nos aprender, meus queridos e amados irmãos. E o nosso professor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa cartilha, meus queridos irmãos, a nossa cartilha é a Bíblia Sagrada. Aqui sim ensina como nós devemos andar, meus queridos irmãos, como nós devemos fazer. E aquele que tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito Santo e ele não cai no fracasso, ele não cai na ruína, ele não cai em desespero, não porque não acontecem as coisas na vida dele. Porque na vida do crente não é fácil, meus queridos irmãos. Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Mas quem nos sustenta de pé é o poder de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, que nos dá força para nos caminhar, para nos vencer. Porque a tribulação, ela é muito grande nas nossas vidas. Os levantes, os espíritos de inveja, meus queridos irmãos, nas nossas vidas, é grande. O porquê? Porque nós temos o brilho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu vou estar lendo, meus queridos irmãos, uma palavra que essa palavra eu ouço bem poucas pessoas ler. Para começar, eu li essa palavra. Eu não ouvi ninguém ainda lendo, pregando nas igrejas essa palavra, meus queridos irmãos, e eu vou estar deixando elas para vocês, que se encontra aqui em Malaquias, no capítulo 3, meus irmãos, no versículo 1, que diz assim: O Senhor Todo-Poderoso diz:
eu enviarei o meu mensageiro para os meus caminhos. E o Senhor que vocês, glória a Deus, estão procurando, vai chegar de repente ao seu tempo. Está chegando o mensageiro que vocês esperam. Aquele que vai trazer aliança que farei com vocês. Glória a Deus. Aliança que farei com vocês. Deus fez uma aliança com cada um de nós, meus queridos irmãos. E Deus, Ele é fiel a essa aliança com nós. Mas será que nós somos fiel a Ele? Será que nós estamos cumprindo, meus queridos irmãos, com a nossa obrigação, com a nossa parte, com o nosso Deus? O porquê de tanta coisa que está acontecendo, meus queridos irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Deus fez uma aliança com o povo. Aqui a palavra do Senhor diz, meus queridos irmãos, farei uma aliança com vocês, pois ele será como um fogo para nós purificar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Será como o sabão para os lavar. Ele sentará para purificar os sacerdotes e descer a prata e o ouro. Louvado seja. Define a prata e o ouro no fogo. Assim ele poderão oferecer a Deus o seu sacrifício que ele exige pelo moradores de Jerusalém. Guardarão a Deus como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: glória a Deus, eu virei e julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Olha a palavra do Senhor aqui, minhas queridas, como que está falando. Eu darei, meus queridos irmãos, a justiça, glória a Deus, para aqueles que não me respeitam. Isso é feiticeiro, adúlteros e os que jura falso, os que explora os trabalhadores e os que nega o direito das viúvas e dos órfãos e dos estrangeiros que vive com vocês. Olha o que a palavra do nosso Deus diz. O nosso Deus, ele é um fogo consumidor, meus queridos irmãos. E o filho dele está vindo. O mensageiro que ele fala aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala para abrir os caminhos para ele passar. Meus queridos irmãos, ele é o fogo que consome tudo. Consome tudo. Principalmente os feiticeiros, aqueles que cometem adultério. Hoje as igrejas não estão se respeitando, estão vivendo igual o povo do mundo. Se não tiver pior, meus queridos irmãos. Porque o povo que serve, eu já vou falar bem claro, o povo que serve o diabo, eles é fiel a ele. Mas o povo que serve a Deus, não. Eles levam a palavra de Deus, eles levam as coisas de Deus na brincadeira. Eles levam de qualquer jeito, meus queridos irmãos. E as coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus ou você faz, ou você não faz. Ou você pega no arado e não olha para trás, ou você não pega. Se for para você pegar e desistir, é melhor que você nem pegue, porque Deus não é brinquedo de ninguém. Aqui Deus está falando àqueles que não me respeitam.
E quantos que estão brincando com a palavra de Deus? Quantos que não estão respeitando a Deus mais? Acha que Deus nem existe, meus queridos irmãos. No pensamento deles, eles levam as coisas a roda, atropelando tudo que vê pela frente, meus queridos irmãos. Se quer imaginar que tem um Deus olhando para ele e vendo tudo o que está acontecendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, essa é a palavra maravilhosa. Eu não tinha ouvido essa palavra. Ai daqueles que faz o mal. Ai daquele que procura atingir os filhos de Deus. Ai daquele, meus queridos irmãos, que machuca um ungido de Deus. Mas eu estou falando ungido de Deus. Não é ungido pela mão do homem, não. É ungido pela mão de Deus. É o que eu estou falando aqui, meus irmãos. Nos altares da igreja está cheio de ungido pelas mãos dos homens. Mas pela mão de Deus é bem pouco, meus queridos irmãos. Louvado seja e engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tome cuidado, povo amado. Tome cuidado com o que você faz. Tome cuidado com o que você pensa, com o que você acha que não vai acontecer. Vai acontecer. As coisas estão acontecendo, a Bíblia está se cumprindo. Tudo que está acontecendo, meus queridos irmãos. E olha que é só o começo. É só o começo. Deixa eu estar lendo mais um pedacinho aqui. Louvado seja Deus. Para o meu caminho e o Senhor que vocês estão procurando vai chegar. De repente, ao seu templo, está chegando o mensageiro que vocês esperam. Aquele que vai trazer aliança que farei com vocês. Mas que poderá aguentar o dia em que ele vier? Olha aqui o que a palavra fala aqui em Malaquias, meus queridos irmãos. Em Malaquias, no versículo 2. Quem aguentará aquele dia em que ele vier? Quem aguentará? Mas aquele que está com Deus, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele aguentará. Porque Deus o protegerá. Ele está coberto com as penas, com as asas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele aguentará sim, porque as coisas não é fácil. Eu sei que a angústia está tomando conta do mundo, meus queridos irmãos. Hoje começou uma guerra. Hoje começou uma guerra lá fora, na Ucrânia. A Rússia contra a Ucrânia, meus queridos irmãos. E ao que está na palavra, haverá guerra, haverá tremor de terra, haverá muitas coisas. Filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra. É o que o Senhor está falando. A violência é demais. A guerra já começou faz muito tempo. Porque você vai assistir um jornal, você só vê morte, você só vê guerra, você só vê tiroteio, meus queridos irmãos. Esse é o fim ou não é? É o começo das dores de parto. Então, meus queridos irmãos, nós só temos que apegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele tem a solução para cada um de nós. Ele tem a solução para os nossos problemas, meus queridos irmãos. Para nossas lutas, Ele nos dá força para que nos vencemos essas batalhas que se levantam nas nossas vidas. Só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos dar força, meus queridos irmãos, pela misericórdia dEle. E aquele que não tem Deus, e aquele que não busca Deus, e aquele que não acredita no poder de Deus, e aquele que duvida de Deus, aquele que desrespeita a Deus, aquele que não guarda os mandamentos de Deus. Já pensou, meus queridos irmãos? Os olhos de Deus estão vendo tudo o que está acontecendo. Ele está vendo tudo. E Ele está vendo como está o pecado
no mundo. Como está o pecado no mundo. No tempo de Noé, ele falou, faz um barco e avisa que eu vou mandar um dilúvio. Aquele tempo não chovia, meus queridos irmãos. Aquele tempo molhava a terra com orvalho. As árvores ficavam cheias de água durante a noite e ali ia pingando sobre a terra. Eles não sabiam o que era chuva. E Deus falou, eu vou mandar um dilúvio, porque o pecado estava demais. E através de Noé, era para anunciar que quem aceitasse a palavra de Noé e aceitasse ajuda fazer a arca, pelo menos acreditasse na palavra de Noé, eles iam ser salvos. Mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou, meus queridos irmãos. E salvou ele e a família dele. O porquê? O por causa dele. Não foi por causa da família, não foi por causa dos filhos, porque os filhos também duvidavam. Mas pela obediência de Noé, a família dele foi salva. Meus queridos irmãos, quando aquela arca estava pronta, Deus mandou a chuva. Noé se recolheu com a família dele para dentro da arca e começou a chuva. Deus lacrou aquelas portas. Eles chegavam batendo na porta, abre a porta. Se fosse por Noé, ele ia abrir a porta. Mas como Deus tinha trancado, ele não podia fazer nada. E assim Deus fará hoje. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem é quem para querer medir força com o nosso Deus? Quem é quem para querer achar, bater no peito e dizer, eu posso, eu faço e desfaço? Quem faz e desfaz é o nosso Deus. Ele sim pode. A nossa vida é um sopro, meus queridos irmãos. Agora eu estou falando aqui, daqui a pouco, Deus pode soprar em mim? E eu simplesmente dormi até o dia do julgamento. Meus queridos irmãos, nós não sabemos o que pode acontecer de hoje para amanhã. Só Deus sabe. E nós estamos nas mãos de Deus. Todos estão nas mãos de Deus. Mas, meus queridos irmãos, ai daqueles que caem na ira de Deus. Ai daqueles que caem sob a maldição do nosso Deus. Ai daqueles. Então não mexe com o povo de Deus, não. Não mexe com o povo ungido de Deus, não. Porque vocês pagam um preço. Mas eu estou falando ungido que Deus ungiu. Eu não estou falando ungido que o homem ungiu. Eu estou falando de Deus. Aqui se trata de Deus. Aqui eu prego a palavra de salvação, meus queridos irmãos. Aqui eu não prego placa de igreja. Porque a única placa de igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que foi pendurado naquela cruz. Que foi pregado naquela cruz. Meus queridos irmãos, para que hoje nós tivéssemos a salvação. Aqueles que crêem na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Cristo ressuscitado, que no três dias ele ressuscitou. Aqueles que crê será salvo. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com essa mensagem, meus queridos irmãos, e eu profetizo bênção na vida de todos. Que todo mal venha cessar, venha cair por terra, que levante todas as barreiras, venha cair por terra pelo poder do sangue de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a luta tá grande. Vocês que é ungido de Deus, vocês que é de Deus. A luta tá grande, meus queridos irmãos. É porque a vitória vai ser muito grande nas suas vidas. E através da luta, Deus permite. É nessa luta que você vai receber o milagre, que você vai receber a vitória, que você vai receber a cura, a libertação. Meus queridos, é nessa luta. Deus permite, meus queridos irmãos, para depois ele dar vitória. Amém? Glória a Deus, porque para servir a Deus tem que ter força de vontade, tem que ter o Espírito Santo e não fraquejar na hora que chega a adversidade, porque o inimigo está ao nosso derredor. O inimigo está atacando de tudo quanto é lado, meus queridos e amados irmãos. Amém? Então não vamos dar brecha para ele. Não vou me dar ibope para ele, não, porque ele não merece ibope nenhum, não. Quem merece ibope é o nosso Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Ele sim tem que ser glorificado. O nome dele tem que ser exaltado e falado, o grande amor, a misericórdia que ele tem por cada um dos filhos dele. Amém?
Ficam todos na paz de Cristo. E eu amo vocês em Cristo Jesus. Um abraço, um beijo.